O terceiro dia da Portugal Digital Summit e o primeiro debate desta manhã terá como tema central a sustentabilidade. Afinal, de que forma as tecnologias permitem que os cidadãos, as empresas e as instituições contribuam para um mundo mais sustentável? É o que vamos saber neste debate, moderado por David Pontes, diretor adjunto do Jornal Público. Olá, obrigado, bem-vindos a quem está aí do outro lado a escutar-nos, nós aqui no palco entusiasmados por, no espaço que temos, tentar elucidar e dar de alguma forma algumas luzes para saber o que algumas das empresas de ponta em Portugal estão a fazer para manter este equilíbrio entre que nós precisamos todos urgentemente no mundo de sustentabilidade, de equilíbrio em relação àquilo que o homem faz e aquilo que a natureza nos pode proporcionar e usando para isso, obviamente, as melhores tecnologias. Comigo vão estar Olivier Stablet, ele é da DPD, CEO para Portugal e também para a América Latina, Nuno Broco das Águas de Portugal Valor, João Nascimento da EDP e Gabriel Coimbra da IDC. Vou começar mesmo por Nuno Broco, para lhe perguntar um bocadinho, nós queremos saber o que é que se está a fazer, o vosso empenho em termos de inovação, se tem muito a ver com a monitorização de dados e com a quantidade que eu imagino enorme de capacidade que vocês têm de ir monitorizando o que acontece e de alguma forma afinando a sua atividade e se neste trabalho estão a procurar inovação e estão a procurar de alguma forma ultrapassar aquela se calhar a primeira imagem que nós temos que é do computador que já fala para a central. O que é que as Águas de Portugal está a procurar fazer para garantir a sustentabilidade numa área tão complicada e todos nós percebemos para o futuro que é a água, o abastecimento. Nós sabemos que é um equilíbrio, há quem fala até das guerras da água e tudo isso. Nós sabemos que as alterações climáticas estão a alterar isso. Como é que vocês estão a trabalhar este setor? Muito bem. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. De facto, as Águas de Portugal são uma grande empresa, um grande grupo de empresas. No setor da água, tratamos a água e águas residuais para cerca de 80% da população, mas trabalhamos muito num back-office, porque vendemos água na generalidade das nossas operações aos municípios e, portanto, não temos um contacto muito direto com o cliente final. Isso fez com que o nosso perfil digital seja um perfil digital muito particular. Temos as nossas operações, temos milhares de instalações dispersas pelo país, com um enorme grau de automação. Contudo, a frente de contacto com o exterior não está muito digitalizada. E a ADP Valor, que é a empresa mais jovem do Grupo Águas de Portugal, temos só 2 anos, está focada precisamente nos temas que refere, no tema da inovação, no tema da economia circular e também no tema da digitalização, como não podia deixar de ser nos dias que correm. E, portanto, nós, a ADP Valor, estamos a trabalhar o tema da digitalização em 2 grandes momentos. Por um lado, fomentar e agilizar o negócio, nomeadamente do ponto de vista da economia circular e do ponto de vista de sustentabilidade do grupo. A economia circular, a valorização dos recursos internos que temos no grupo e colocá-lo noutros setores é, de facto, um desígnio da ADP. E aí a ADP Valor está a desenvolver aquilo que são um conjunto de plataformas B2B e B2C para, no fundo, estarmos mais próximos, mais ágeis e mais competitivos com os nossos produtos, isso por um lado. Por outro lado, e as pessoas provavelmente não têm esta percepção, mas todas as utilities têm esta realidade, dos dados que geramos, apenas utilizamos 10% a 20%. 80% dos dados que geramos ficam nos servidores, ocupam muito espaço, mas de facto não são utilizados. E nós temos vindo ao longo dos últimos anos a valorizar esses dados de várias formas, num primeiro momento mesmo para fins internos através de processos de benchmarking e de otimização de eficiência, num segundo momento muito na interface com a academia, estabelecendo modelos de otimização dos nossos processos e, portanto, machine learning e um conjunto de processos de modelação que nos ajudam a ser mais eficientes. E depois 2 dimensões às quais eu dou muita importância. A primeira tem a ver com a interoperabilidade de sistemas. Nós somos uma empresa pública, todos nós conhecemos o setor público e sabemos que nem sempre é o mais eficiente e nós temos caminhado esse roteiro no sentido de sermos mais eficientes a partilhar informação com outras entidades públicas, nomeadamente com o regulador ambiental. Hoje em dia, o regulador ambiental sabe de 15 em 15 segundos, a Águas de Portugal envia informação para a APA e a APA sabe que os caminhões que estão a sair das nossas instalações com determinados subprodutos
estão na estrada e têm uma determinada matrícula, têm uma determinada quantidade de resíduos ou de subprodutos. Uma última dimensão desta etapa da valorização de dados, não menos importante, provavelmente a mais nobre, que tem a ver com aquilo que hoje se consegue fazer do ponto de vista de saúde pública e do conceito de uma só saúde através dos processos de digitalização. Quer nós, utilities, quer os nossos parceiros científicos, temos passos gigantes em termos de digitalização e temos vindo ao longo dos últimos meses, anos, a tomar uma posição de liderança, mesmo na Europa, relativamente à monitorização, por exemplo, o SARS-CoV-2. Não sei se toda a gente tem esta percepção, mas em Portugal nós começámos logo em 2020 a identificar nas águas residuais as variantes que estavam a emergir, as zonas do país onde tinha maior concentração de vírus nas águas residuais e, portanto, isto é aplicado ao SARS-CoV-2, mas é aplicado também a outros vírus que estão em circulação, como também a fármacos. Hoje em dia é possível monitorizar a quantidade de drogas estupefacientes que determinadas regiões do país estão a utilizar através de metabolitos que vêm nas águas residuais. Nos jornais são muito populares as análises que são feitas à água nesse sentido, quando sempre que mostram os restos de cocaína. É sempre, de facto, divertido e surpreendente, e não tinha ideia que vocês fossem tão longe. Se calhar é um tema engraçado ainda para explorarmos um bocadinho. Agora, passando para uma atividade completamente diferente, Olivia Stavelé, eu fiquei, na vossa atividade, aquilo que mais me inquietou em olhar, sabendo que provavelmente a pegada não é simples de eliminar, é mesmo a relação com as cidades. E isso pareceu-me que era uma das vossas preocupações e eu gostava de saber o que é que vocês estão a fazer para tentar, de alguma forma, fazer aquilo que todos aqui, julgo eu, que estão no palco, procuram, que é diminuir, tornar mais eficiente, de forma a conseguir que os serviços que prestam não prejudiquem muito ou que tenham essa capacidade de ser sustentáveis e de se encaixar num mundo que vai ser cada vez mais vigiado nesse setor. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado pelo convite e saúde aí aos colegas aqui do painel. Uma excelente pergunta, uma pergunta que já nos preocupa também no presente e nos vai ocupar muito nos próximos anos. Há aqui uma revolução da logística urbana que passa por várias fases, de facto. Nós somos um consumidor, um produtor de emissões de CO2 com todas as entregas que nós efetuamos no mundo das encomendas online relacionado com o comércio eletrónico. Não esquecer que o comércio eletrónico representa cerca de 8% do consumo e na Europa é cerca de 15%, no Reino Unido 25%, por isso não é algo irreal imaginar que as centenas de viaturas ou alguns milhares de viaturas que entram nas grandes cidades vão ser multiplicadas por 2, por 3 nos próximos anos se o processo não evolui. Por isso, há várias evoluções aqui. A primeira evolução tem a ver com um fenómeno que se chama o out of home, são as entregas em locais de proximidade, evitar a todo custo as entregas em casa, a domicílio. Haver ali um centro nevrálgico, o pick-up center. E haver umas lojas de proximidade, nós chamamos isso na nossa rede pick-up, na DPD, são 1.100 pontos hoje em dia que existem em Portugal, 60.000 na Europa, e esses 1.100 pontos são 900 lojas de comércio que são equipadas com nossas soluções, hardware e software, e que a partir daí são capazes de receber encomendas. Isso quer dizer que vocês têm que integrar muita gente na vossa rede digital? Sim, isso é uma integração que uma equipa nossa está dedicada a essa atividade, a rede Pickup, e que faz, e todos os anos juntam-se lojas, mas juntam-se também, agora, desde o ano passado, cacifes eletrónicos, lockers, que completam essa rede de proximidade. Ou seja, com esses elementos estamos a migrar cada vez mais encomendas online para as casas dos consumidores, para esses locais. A nossa estimativa é que 1/3 das encomendas online até 2025 serão entregues nestes locais. A segunda evolução importante é o que nós chamamos os microdepots. Ou seja, antigamente a logística urbana era efetuada a partir de um hub, de um centro bastante industrial, a uns 20 km das grandes cidades. Isso significava que havia um fluxo enorme de entrada e de saída de viaturas para dentro das cidades. Cada vez mais estamos a abrir microdepots com a capacidade de, à volta desse depot,
de poder fazer entregas, inclusive a pé, depois com cargo bike, com veículos, com bicicletas elétricas e depois até com veículos elétricos. Nós, desde o ano passado, entregamos 100% das encomendas na cidade de Lisboa com veículos elétricos. Isso vamos fazer o mesmo agora com a cidade do Porto até o final do ano. Por isso há aqui uma grande evolução que muda por completo a logística urbana, que vai fazer com que aproximamos a grande espaço do net zero em termos de emissão de CO2 para realizar as nossas entregas. Apostar em elétrico e apostar na proximidade. Para as pessoas a mexer. Uma coisa que eu não resisto a perguntar, já que você tem 2 chapéus, um é aqui em Portugal, outro é na América Latina, é muito diferente esse tipo de desafios nestas duas geografias? Bom, sim. Primeiro estamos a comparar um país de 10 milhões de habitantes com um continente de 210 milhões de habitantes, para falar do Brasil, que é o país convidado, não é? E de facto, a evolução tem alguns anos de atraso, quando se compara. A consciência está a aumentar. Também não quero aqui esquecer de referir, efetuamos um estudo anual da consciência dos consumidores online em todo o mundo, e no caso de Portugal tem uma consciência acima da média europeia. 78% dos e-shoppers, dos compradores online portugueses, estão preocupados com o programa de sustentabilidade das empresas. E quando essa média é de 67%, na Europa. E alguns vão mais longe. 64% dos consumidores portugueses aceitam dizer que podem optar por uma loja online em vez de outra loja online em função das opções ambientalmente sustentáveis e responsáveis que se vão encontrar nesse site. Ou seja, há realmente uma consciência muito elevada. No Brasil não é ainda tão madura, mas o Brasil, o processo de aproximação é muito rápido e pelo menos nas grandes cidades, como em São Paulo, já está a acontecer esse tipo de solução. Estão a começar a aparecer, pelo menos já temos mais de 3.000 pontos pick-up já no Brasil também instalados. Ora bem, passando outra vez para as commodities, vamos aqui à EDP. João Nascimento, eu queria um bocadinho perceber se existe também esta pressão, se quisermos, do mercado, mas também num país em que muitas vezes é acusado de ser ineficiente nos seus gastos de energia, com complexidade que se tornou para vocês gerir redes com diferentes fontes, como é que vocês conseguem fazer o fine-tuning disto, chegar ali e acertar e tentar perceber, porque a ideia que é, tratando-se de grandes volumes como vocês lidam, é que há ganhos que podem ser de facto significativos no aumento de eficiência, no controle digital. Como é que estamos nessa frente de batalha na EDP? Olá, bom dia a todos, também bom dia aqui aos meus colegas de painel. Agradecer sempre o facto de podermos discutir estes temas que eu acho que são realmente relevantes aqui para Portugal e, enfim, numa presença mais global também da EDP e para o resto do mundo. Eu, se calhar, vou endereçar o tema, talvez andando um bocadinho para trás, porque realmente a transição energética, onde depois grande parte dessas questões se põem, é completamente central no nosso estratégia de sustentabilidade. E a EDP, como uma presença global, quer ser um player ativo e liderar, digamos, essa transformação que requer uma transformação profunda em todo o setor energético. E se calhar eu partilhava 3 eixos principais. O primeiro eixo, que é claramente a da descarbonização. Temos que fazer uma redução drástica de combustíveis fósseis e, no fundo, aqui a Olivia também já tocava nesse ponto, e temos que fazer uma aposta dramática em tudo que são energias renováveis. Só para dar um indicador, em 2020, em termos do mix global mundial, estamos a falar de 28% de energias renováveis, temos que saltar para os 88% em 2050. E, portanto, tem que haver mesmo uma aceleração forte do ponto de vista de desenvolvimento das renováveis. Um segundo ponto, que é a descentralização, e este é um impacto, ainda a sua pergunta, também profundo. Só para termos uma ideia, a central de carvão de Sines produzia mais ou menos 1.200 megawatts, que têm que ser reconvertidos em, por exemplo, parques de turbinas eólicas,
E podemos estar, numa comparação rápida, a falar de 150 turbinas eólicas para poder colmatar a mesma capacidade. Se formos para questões mais de painéis solares em cima de edifícios, estamos a falar em milhares de painéis solares que têm que ser implementados dos edifícios. De repente, um bocadinho como a Olivier, que passou a ter uma série de pick-ups, pontos em que é preciso gerir, vocês também passam a ter uma série de produtores que é preciso integrar. E a descentralização cria um desafio enorme, porque as redes de distribuição estão muito desenhadas para pontos grandes de produção de energia e, portanto, agora temos uma evolução das redes de distribuição que tem que ir buscar energia a vários pontos. Isto por um lado. Por outro lado, também se verifica, caminhando para o futuro, que, por exemplo, toda a parte de armazenamento de energia e, por exemplo, mesmo os carros elétricos, prevê-se que vão ter um papel relevante neste ecossistema e que possam ser, mais uma vez, uma fonte de fornecimento de energia em algumas horas do dia. Eu chego ao escritório, ligo o meu carro, eu posso estar a pôr energia no carro, como posso estar a colocar energia na rede. E eu vou chegar ao terceiro D, que é a digitalização. A digitalização não aparece aqui como algo que é bom ter, aparece aqui como um elemento completamente central na transformação energética. E é assim que também a EDP o vê, completamente central na transformação energética. Em dois grandes patamares, num de facilitador, e nomeadamente na gestão cada vez mais complexa desta rede, que é cada vez mais complexa, e, portanto, temos sistemas também mais complexos para gerir, por um lado, e, por outro lado, de uma capacitação e de uma aceleração que chegue quase ao cliente final. Eu acho que nenhum de nós vai querer tirar, digamos, quase um doutoramento a saber que tipo de tarifário tem e como é que o carro produz energia ou recebe energia da rede, e tudo isso vai ter que ser feito de uma forma super simples, super natural. E por trás, o que é que estamos a correr? Algoritmos avançados de inteligência artificial para tornar a experiência do utilizador completamente transparente e fácil, por um lado, e por outro lado, que todo o sistema de energia com estas múltiplas fontes atuais possa ser compatibilizado. Como é que nós na EDP estamos a fazer? Atuar em dois grandes campos: a capacitação dos nossos colaboradores da empresa nestas novas componentes, não só do ponto de vista digital, mas também fortemente do ponto de vista de dados, e referindo ali ao Nuno, é uma área de aposta grande da EDP. Temos muitos parceiros a trabalhar connosco, temos muitos sistemas já desenvolvidos e grandes data lakes onde colocamos a informação toda, e daí começamos a ter cada vez mais ou decisões muito mais informadas ou algoritmos que nos permitem ser bastante mais eficientes, por exemplo, na manutenção. Já temos muita manutenção preditiva e essa manutenção preditiva traduz-se numa maior utilização. E há uma coisa que também gostava de referir. Saiu agora recentemente um estudo que apareceu, penso que até neste último mês, que tem um título engraçado, que é o Digital Decarbonization. E que só em 3 ideias-chave eles dizem que o digital vai também ajudar a fazer 3 coisas. A fazer coisas de forma diferente, e um dos exemplos é, se todos chegarmos às 8 da noite e ligarmos todos os carros à rede, vamos ter um pico de necessidade, e, portanto, o smart charging é completamente vital para que todo o sistema energético funcione. Vamos fazer menos coisas, e, portanto, isto implica que o digital tenha que ajudar cada vez mais edifícios ainda mais inteligentes. Estamos agora a assistir, mais uma vez, a estes pontos de temperatura dos edifícios que sejam cada vez mais eficientes, e, portanto, o digital a ajudar nessa hipereficiência, e também vai ajudar a não fazermos coisas. E, nomeadamente, se calhar todos nós, aqui depois da pandemia, não voltámos a viajar tanto como viajávamos, porque temos equipamentos e teleconferências que nos podem capacitar. E, portanto, o digital vai, do ponto de vista da EDP, ser completamente fulcral na nossa estratégia de liderança da transformação energética. Estamos a ver a importância disso, e eu tenho aqui comigo Gabriel Coimbra, do IDC. Temos aqui perante lideranças de empresas. Até que ponto é que eles estão afinados nesta vontade, e até que ponto é que os dados nos dizem que estão no caminho certo? Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Queria agradecer também à CEP pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa semana do comércio eletrónico, do comércio digital. Também cumprimentar os meus colegas do painel.
e dizer que daquilo que eu vi, são 3 organizações que de facto eu diria que são maus exemplos daquilo que é a realidade nacional. Maus exemplos porque são bons exemplos. São de facto organizações que estão de facto a fazer, ou seja, estão a colocar em prática aquilo que é a teoria ou a visão da sustentabilidade. E aqui posso partilhar também alguns números, porque nós como IDC, enfim, nós somos uma empresa de research, portanto temos 1.300 analistas que olham para aquilo que são as tendências tecnológicas, e um dos temas que tem vindo a ser trabalhado já há mais de 20 anos, e começamos com o tema do Green IT, e o tema da sustentabilidade já vem sendo trabalhado há muito tempo, e de facto os nossos analistas e do research que eu consultei nas últimas semanas, de facto, o que eu observei é que estamos num ponto de inflexão, um ponto de inflexão real, e aqui olhando o tema da sustentabilidade em vários, não só numa perspectiva ambiental, mas também numa perspectiva económica e social. Portanto, a questão da economia circular, a questão também de contribuir para uma sociedade mais equilibrada e mais justa, e o que nós conseguimos hoje ver é que as organizações, para além de dizer que estão preocupadas com o ambiente, que estão preocupadas com a economia, de facto já começam a fazer. E acho que esses exemplos que vimos aqui hoje, de organizações que, utilizando a tecnologia, e sobretudo a tecnologia, conseguem já implementar nas suas operações sistemas que permitem reduzir a pegada de carbono, que permite criar valor para a nossa sociedade de uma forma mais abrangente. E, portanto, nós hoje, e olhando para aquilo que são as 2.000 maiores organizações mundiais, nós acreditamos que em 2023, 40% delas vão estar, de fato, a implementar o tema da sustentabilidade nas suas operações. Portanto, vão passar das palavras para a ação, que é, no fundo, aquilo que essas também 3 organizações que aqui vimos, as Águas de Portugal, a DPD e a EDP, estão a fazer. E estão a fazer como? Estão a fazer utilizando tecnologia, porque hoje, com a conectividade, com os sensores, hoje é possível nós não só, ou seja, é possível termos dados sobre aquilo que são os nossos processos, mas os nossos ativos e os nossos produtos e serviços, quer sejam as centrais, a distribuição de energia, a captura da água ou a entrega de encomendas. E, portanto, essa conectividade hoje permite recolher esses dados e fazer com que as organizações possam depois implementar ações para reduzirem o impacto ambiental. E, de facto, começamos a ver essa inflexão. Ou seja, mas diria também que de repente, as empresas estão obrigadas, às vezes, a mudar um bocadinho as suas características, porque todas elas, obviamente, sempre tiveram centros de inovação, mas, de repente, o peso que esses centros têm que ter e a capacidade que têm que ter alteram-se. Quer dizer, as Águas de Portugal iam buscar água e distribuir água. De repente estão obrigadas a ter, nestas áreas de inovação, um investimento forte. Isso perturba, de alguma forma, o fluxo das empresas. Tem sido um crescimento natural. Como é que eles têm conseguido ajustar? Eu pessoalmente, e na IDC, vemos a tecnologia como um enabler para que se possa criar empresas mais competitivas e sociedades mais sustentáveis. E eu acho que é esse digamos assim, o objetivo de todas as organizações, e cada vez mais naquilo que são os relatórios das organizações, não só vemos a parte mais financeira, mas vemos a parte também da sustentabilidade. E, portanto, como eu dizia há pouco, já vemos também ações concretas utilizando tecnologia. E há aqui mais um aspecto que eu também, se calhar, lanço para a discussão, é que, ou seja, para além da aplicação de uma série de iniciativas para as empresas serem mais sustentáveis, o que nós temos visto é também no próprio IT das organizações, ou seja, quando as empresas compram tecnologia, hoje já vemos também requisitos de sustentabilidade naquilo que é a compra de tecnologia. E, portanto, o que nós vemos é que a tecnologia hoje é um enabler para que as organizações sejam mais sustentáveis. Por outro lado, vemos que a área de tecnologia é uma das áreas que mais pode também contribuir para a redução da pegada de carbono, e vemos também, não só na tecnologia, mas em outras áreas das organizações, também uma preocupação de comprarem produtos e serviços e soluções que sejam mais sustentáveis. E, portanto, também há uma exigência do mercado, não é? Exatamente. O mercado também já exige esse carimbo verde, se quiser. Sim, o consumidor quer, obviamente, soluções que sejam mais sustentáveis e marcas que estejam preocupadas com a sustentabilidade de uma forma transversal. As empresas, consequentemente, também hoje olham para o tema da sustentabilidade e, portanto, também quando compram, também colocam essa pressão no mercado. E, portanto, começa-se, de facto, a criar aqui esse ciclo virtuoso de haver uma procura por parte dos consumidores e depois haver também uma reação por parte do mercado ao nível da sustentabilidade.
Depois há outros temas que não estão, se calhar hoje com o tema do preço da energia, se calhar o tema e o impacto também ambiental, o tema da sustentabilidade ambiental e a redução da pegada de carbono, é se calhar o tema mais relevante, mas vemos também cada vez mais as organizações preocupadas com o tema da ética e a forma como também utilizam os dados e como é que no fundo se comportam e também... Há também uma ideia de sustentabilidade quase social, a preocupação com os seus trabalhadores, com as comunidades em que estão envolvidas. Exatamente. E cada vez mais há indicadores até para olharmos para isto, não é? E perceber se as empresas estão bem cotadas ou não também, não só naquilo que representam em termos de eficiência económica, mas também no valor que trazem de uma forma mais lata para a sociedade. Daquilo que os nossos analistas têm vindo a publicar, ou seja, hoje já cerca de 40% a 50% das empresas começam a colocar esses temas na agenda e começam a reportar. E, portanto, parece-me que estamos aí. Nuno, eu ia perguntar um bocadinho, porque também isto aqui já há um bocadinho colateral, mas eu acho que no cerne daquilo que nós trabalhamos, Portugal é visto até como um país que produz bons engenheiros, boa gente equipada para esta realidade, mas de repente estamos a competir, imagino eu, algumas das empresas presentes, com aquelas empresas que vêm cá fora e montam, eu diria quase, não quero parecer muito depreciador, às vezes assim uma espécie de grandes fábricas de programadores, não acrescentando às vezes muito valor ao produto. Como é que é lutar neste mercado em termos de capital humano, sem o qual... As máquinas podem ser todas muito boas, mas sem essa inteligência nós não chegamos lá. Estamos aqui num encontro sobre o digital e para profissionais também nesta área. Eu pergunto-lhes quais são as dificuldades que têm sentido em recrutamento, na capacidade de buscar esse talento e se calhar ia-vos perguntar um bocadinho o mesmo, porque me parece crucial no momento que atravessamos. Esse é um facto determinante. A transformação digital das organizações não começa pela máquina, começa pelo mindset das pessoas. Pela estratégia, pelo mindset, pela preparação, em primeiro lugar, das que estão connosco. E há um conjunto de operações que até há uns anos eram manuais e nas nossas operações cada vez mais são digitais e, portanto, há um processo de reclassificação, de formação das nossas equipas no sentido de terem novas competências. Obviamente que todos nós, cada ano que passa, estamos um ano mais velho e, portanto, provavelmente com menor apetência para algumas ferramentas digitais e, portanto, é necessário rejuvenescer equipas e o setor empresarial em Portugal, de uma forma global, está a ter neste momento bastantes dificuldades em ir buscar estes recursos nesta área mais digital. Uma particular dificuldade verifica-se no setor público, porque onde nós estamos localizados. Por um conjunto de freios que temos, de rigor orçamental, que todos conhecemos, todos ouvimos falar. Portanto, o setor público tem aqui, de facto, um conjunto de freios muito grande e, portanto, a nossa dinamização das equipas a todos os níveis e, em particular, com particular incidência na área digital, é difícil. Bom, como contornar isso? Nós cada vez mais apostamos nas parcerias, portanto, nós muitos dos projetos que temos na área de inovação fazemos em parceria com a Academia e temos depois no grupo ADP, não tendo provavelmente do ponto de vista de massa salarial as condições mais apetecíveis e mais competitivas com estas empresas que estão a investir imenso em Portugal, temos um conjunto de outros aspectos, como estes que acabaram de ser referidos do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, social, que começa, de facto, a marcar a identidade, e fazemos há muitos anos, mas marca a identidade de um grupo e, portanto, esse é um fator de mitigação para algumas dificuldades que temos na captação dos recursos de valor acrescentado de uma outra perspectiva. Portanto, mas eu diria que o setor em Portugal, provavelmente a EDP está a sentir o mesmo, o setor em Portugal está muito exausto de procura destes recursos que são bons, que são reconhecidamente bons e, portanto, temos de ter esta preocupação de os reter em Portugal. Temos de criar condições para os reter em Portugal. João, a EDP está a sentir a mesma coisa? Sim, e estamos a sentir em várias geografias, ou seja, isto não é um problema só de Portugal, é um problema global, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Há uma apetência muito grande para este género de perfis. Aliás, foi interessante porque saiu um estudo da McKinsey em agosto deste ano, onde existem os megatrends, e os maiores megatrends
que são duas componentes cruciais, que é tudo que tem a ver com energia limpas e dados e AI. Portanto, e isso cruza muito com o propósito EDP, mas a parte de dados e AI é multi-indústria. Portanto, andamos todos mais ou menos à procura da mesma coisa, porque o digital é uma ferramenta indispensável para a estratégia das empresas. O que é que nós estamos... Eu acho que isto é um problema de algum... Ou melhor, estamos a atuar em múltiplas camadas. Acho que há uma camada de cima que para mim me diz muito, que é os propósitos das empresas. A EDP tem um propósito forte. Queremos liderar a transição energética, queremos melhorar, digamos, o planeta para as gerações vindouras. É um propósito bastante forte. Mas depois temos um segundo layer que tem muito a ver com o que não disse, capacitação e retenção das nossas pessoas. E, portanto, temos programas de upskill e de reskill bastante estruturados. Temos também uma narrativa que é interessante, que é desta multigeografia. Uma pessoa pode entrar no Brasil e fazer um projeto em Singapura, pode entrar nos Estados Unidos e fazer um projeto a Portugal, pode estar em Espanha, e temos bastantes pessoas de Espanha a trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos. E isso cria também maior apetência. E isso talvez numa terceira camada, que tem a ver com, efetivamente, os desafios grandes que uma EDP, como um player global, tem, e que serão, penso eu, interessantes para qualquer. E agora, se calhar, para quem estiver a ouvir, vou fazer aqui uma maldade. Aproveitar. Se acharem que querem contribuir com o vosso know-how, especialmente no ponto de vista digital, de dados, para resolver problemas grandes que estamos a enfrentar, é falar connosco, que teremos todo o gosto deve doer quando o meu jornal público noticia que concurso de engenharias renováveis, que tem 120 e tal, suponho eu, vagas, só 4 é que foram ocupadas. É uma coisa que dói, não? É uma coisa estranha, e nós eu pessoalmente também quero ir perceber o tema, porque é o setor de crescimento. Eu, se vir o portfólio de negócios da EDP, o setor de crescimento é o setor das renováveis. Eu diria que se calhar não podemos deixar isto só na mão do Estado, tem que os privados também ajudar a tornar atraentes. Eu suponho que a DPD tenha uma visão global, um bocadinho como estava aqui o João a dizer. Vocês se calhar têm centros de tecnologia noutros países, a gente usufrui disto. Portugal, de alguma forma, tem aqui algum papel? Não, mas não direi também algo muito diferente do que meus colegas já disseram. Penso que estamos todos de acordo que é crítico em termos de procura desses especialistas. Vemos também que passou a ser um mercado de recursos mundial. Não é? Claramente, hoje em dia, os nossos recursos formados em Portugal, excelentes, podem continuar a estar em Portugal, mas já não estão a trabalhar para organizações portuguesas, estão a trabalhar para outras organizações, nomeadamente americanos ou lá fora. Mas também acontece o contrário, e empresas em Portugal que estão a contratar. Nós, por exemplo, no grupo DPD, temos, de facto, centros de competência na Europa de Leste, que estamos a utilizar também, e isso, digamos, que passa a ser uma rede muito complexa hoje em dia. Há uma enorme mobilidade destes recursos. Portugal, aliás, é muito atrativo para uma grande parte dessa população a entrar no ranking das cidades mais atrativas no mundo. Não quer dizer que estejam a trabalhar para organizações portuguesas, sim. Mas eu acho que sim, que é um desafio muito grande para as organizações, para as direções de recursos humanos, hoje em dia, ter essa capacidade de captar esses recursos, ou de saber escolher e identificar e selecionar esses recursos lá fora. Passou a ser um desafio da modernidade da sociedade na qual nos competimos hoje em dia. Gabriel, são razões de sucesso este headhunting cada vez mais exigente que as empresas são obrigadas a fazer? Vocês dão algum tipo de acompanhamento a esta necessidade, aquilo que vai aparecendo, identificando, se calhar até prospectivamente, por onde é que as empresas têm que crescer e nestes setores? Sim, nós essa é uma área que nós temos trabalhado já há muitos anos, e nós quantificamos, e temos feito um trabalho também para a União Europeia, onde quantificamos a quantidade de profissionais nessas áreas de tecnologias de informação, quer sejam mais técnicas ou menos técnicas, e a nossa previsão é que nos próximos 2 anos faltem pelo menos 1 milhão de profissionais nessa área na Europa. E essa foi uma previsão que nós fizemos antes da pandemia. Portanto, eu acredito que na situação atual com o teletrabalho, isso vai agravar-se, e nós temos visto isso claramente no mercado de tecnologias de informação, mas também quando falo
com outros setores e com outras pessoas, também sinto que também faltam recursos em outras áreas. E, portanto, nós estamos a falar de crise económica, mas não há desemprego e não é só no setor das tecnologias de informação. Não há desemprego, portanto, aqui poderíamos entrar em outro tema, mas de facto há uma escassez enorme de recursos. O que nós aconselhamos as empresas, e temos vindo também a trabalhar com algumas, a criar programas de upskill, reskill, e trabalharem não só na formação de pessoas que entram, pessoas que já estão na organização, mas sobretudo aquelas pessoas que também estão perto da reforma. Ou seja, hoje nós temos inclusive um conjunto de estudos com um conjunto de conselhos e de formas de requalificar e utilizar aquelas pessoas que já estão perto da reforma, mas que têm hoje... Tem futuro. Tem futuro. E, portanto, eu acho que é um pouco por aí que temos de trabalhar, para além de outras... Obrigado. Temos mesmo também que ir nós com esta tónica de que há futuro no digital, claramente, há pelo menos empregos, e certamente isso é uma boa notícia para alguns que nos estarão a ouvir, muitos deles, se calhar, empregados, como é evidente, olhando para aquilo que é a falta que é. Mas pronto, está aí o futuro, estamos a lutar por ele. Obrigado, até à próxima.